Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós vamos estar aqui meditando no livro de 2 Reis, capítulo 20. Usa-me conforme a tua vontade para que a igreja continue sendo edificada agora por meio da pregação oficial da noite. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, é que eu te peço. Amém. E graças ao Senhor, meu Deus. Então, 2 Reis 20, do em diante, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do teu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então, versículo 11, último da meditação, ou da leitura. O profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. A igreja pode se sentar. Amém. Irmãos, essa é uma mensagem assim dura, né? No sentido de que o profeta Isaías foi enviado por Deus, né? Para dizer ao rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Quando a gente lê esse trecho, dá a impressão que a casa do rei Ezequias estava desorganizada, né? Mas não é nesse sentido. Não é porque a casa dele estava desorganizada, não. É no seguinte sentido. Por exemplo, quando uma pessoa, estou falando nesse aspecto, né? Quando ela vai morrer e ela tem algumas coisas, o que ela sente? Fazer um inventário e tal, né? Ela prepara para deixar tudo, não é? Assim, dividido, para não dar briga, é nesse sentido. Então, ele ia preparar a casa dele nesse sentido, porque ele ia partir. Então, ele tinha que organizar para quem ficasse e tudo mais. E ele sabia que o profeta Isaías era o homem de Deus. Se o profeta Isaías, enviado por Deus, falou, é porque realmente ele morreria. Então, o que ele fez? Versículo de número 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos,
e chorou muitíssimo. Não é? Então, o que ele fez? Ele virou para a parede, né? Como fala aqui o versículo de número 2, o rosto para a parede, e orou a Deus. Foi um momento ali em que ele sentiu que ele tinha que se dirigir a Deus, né? E pedir ali a misericórdia de Deus, porque ele morreria. E o que ele disse em sua oração? Ele pediu a Deus, a primeira coisa que a gente vê aqui, ele se dirigiu a Deus humildemente. Ele não foi arrogante. Não é? Mesmo ele sendo um rei, ele reconheceu que o profeta Isaías era homem de Deus e que ele morreria realmente. Então ele não questionou isso. Quem é você para falar assim comigo? Eu sou rei, como alguns reis fizeram, né? À época. Não, ele reconheceu. Ele foi um rei humilde e pediu a Deus misericórdia. E pediu a Deus: Senhor, lembra-te, não é? De que andei diante de ti com fidelidade. Senhor, eu procurei viver com fidelidade na tua presença. Outra coisa que ele falou, com inteireza de coração, ou seja, ele procurava a justiça, né? A cumprir os mandamentos do Senhor. Não é? Ele procurou fazer o que agradava aos olhos do Senhor e chorou muitíssimo. Por que ele chorou? E a Bíblia fala, e ainda tem esse acréscimo, né? Muitíssimo, porque a coisa era séria. Não é? A coisa era complicada. E como ele se arrependeu, ou não vou dizer nem que ele se arrependeu ali, porque não era uma questão de arrependimento nesse sentido falando, não é? Ele se humilhou. A questão foi essa. Ele reconheceu, não é? Então foi nesse sentido que ele orou a Deus reconhecendo. E aí, olha só o versículo de número 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a Isaías, né, a ele a palavra do Senhor dizendo: volta, Deus falou com Isaías, e diz a Ezequias, o rei, né, príncipe do meu povo, comandante, líder, né, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei, verso 5, 6, melhor dizendo, né? Aos teus dias, 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, o que pode mudar uma decisão de Deus? Uma ordem de Deus, uma palavra de Deus, uma palavra vinda da parte de Deus, que seja até para juízo realmente, né? Ou uma palavra de morte. O que pode mudar? A gente aprende com a Bíblia. Uma oração humilde, uma oração discernente, em que a pessoa discerne quem é Deus e quem é ela. Quando Deus fala, Deus cumpre. E outra coisa muito importante, irmãos, ele não era uma pessoa qualquer, um rei qualquer, não é? Houve muitos reis perversos na história de Israel, de Judá, do reino do norte, né? Israel, do reino do sul, Judá. Mas Ezequias não. Ezequias, ele se esforçou. Não vou dizer que ele foi perfeito, mas ele se esforçou para agradar a Deus, para que naquilo que ele conhecia de Deus, não é? Que ele entendia de Deus, ele se esforçava para cumprir aquilo. Então foi o que ele falou aqui. Ele procurou andar com fidelidade. E o que significa a palavra fidelidade? a pessoa corresponder uma confiança nela depositada.
do orgulho, agir de forma fiel. Então, se tem uma coisa que agrada a Deus, é a pessoa ser fiel. A Bíblia fala isso, porque a Bíblia fala também que Deus é fiel. Se Ele é fiel, Ele vai procurar fiéis ou infiéis? Fiéis. Amém. Então, com inteireza de coração, procurou andar de forma correta, justa na presença de Deus. E ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E chorou ali, porque alguma coisa dizia em seu coração que, ele tinha que fazer aquilo, ele tinha que orar daquela forma, buscar intensamente o coração a Deus, para ver se algo ali, seria feito por ele. E Deus ouviu, meus irmãos, a oração. É lógico que às vezes tem pessoa que chega perto da outra e diz assim, irresponsavelmente: assim diz o Senhor, Deus está falando que você vai morrer este ano ainda. Tem gente que não fala isso, mas às vezes não é Deus que fala. Nesse caso foi Deus, mas nem todos os profetas que dizem assim diz o Senhor são enviados de Deus. Tem alguns que são enviados do diabo, porque a Bíblia fala dos verdadeiros profetas e dos falsos. Nesse caso é o verdadeiro. Então, quando é uma profecia de Deus e a gente de repente conhece a pessoa, como Ezequias, o rei conhecia Isaías, então a gente vai crer naquilo e a gente vai buscar Deus. Então, uma decisão de Deus, uma ordem de Deus, uma decisão pode ser mudada, desde que haja consciência por parte de quem recebe a profecia. Não é? Porque às vezes tem pessoa que fala assim: nada pode mudar uma decisão de Deus. Depende. Tem situação que pode ser mudada. Eis aqui uma delas. Não é? Tem situações que podem ser mudadas, Eis aqui uma delas. Então, ele fez isso e Deus respondeu a ele. Olha só, Isaías estava já saindo. Não é como fala aqui o versículo, antes que Isaías, verso 4, tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor. Então, quer dizer, Isaías era um homem obediente a Deus. Ele era o profeta, ele entregava a mensagem, Então, Deus mandou ele falar para o rei que o rei morreria, ele foi e falou. Mas depois o rei ali buscou a Deus de todo o seu coração, sabendo que aquilo aconteceria. O mesmo Deus que mandou o profeta Isaías falar que o rei morreria, voltou atrás e disse ao profeta Isaías, como está aqui: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Olha só, eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos. E ainda disse que livraria, ele das mãos do rei da Síria. E também a cidade também seria livrada, por amor do Senhor e de Davi, seu servo. Olha só, irmãos, eu fico pensando quando Ezequias recebeu essa mensagem, a segunda. O Senhor ouviu a oração que você fez, e ouviu, ou melhor dizendo, e viu as tuas lágrimas, e Ele disse que vai acrescentar mais 15 anos de vida a você, e vai defender você, vai te livrar das mãos do rei da Síria, e também vai livrar esta cidade, defendê-lo, por amor dele e de seu servo Davi. Olha só, meus irmãos, que mensagem que ele recebeu. Pensa bem, uma pessoa que recebe uma mensagem que vai morrer, e daí a pouco recebe uma outra mensagem da mesma pessoa
de Deus também, de que a vida vai ser estendida por mais 15 anos. Talvez é um dos poucos homens na Bíblia que sabia que a partir daquele momento ele tinha, ou ele teria mais 15 anos de vida como ele teve. Olha só, maravilha, né? Viver é muito bom, né? Existe o céu, ou lugar de descanso após a morte para quem serve a Deus, e existe o inferno, né, hoje, resumidamente falando, para quem não serve a Deus. Mas mesmo assim, mesmo a pessoa sendo salva em Cristo, ela quer morrer, porque viver é bom. Então eu creio que ele ficou alegre, né, com certeza, com aquela notícia ali de que Deus aumentaria ou acrescentaria a vida dele mais 15 anos. Oh, aleluia, maravilha, né? Quem que poderia ter mudado essa ordem de Deus? Ninguém, só Ele mesmo. Porque o que Deus manda, ninguém pode alterar, só Ele mesmo. E ainda assim, mais do que isso, te livrarei das mãos do rei da Síria, que estava oprimindo ali o povo de Judá. Não é? Estava oprimindo, queria destruir o rei de Jerusalém, e zombando ainda, né? Se a gente for analisar, por exemplo, só para que você entenda um pouquinho sobre a questão que está aqui, né, inserido nesse trecho, o livramento que Deus deu a Jerusalém do rei da Síria, ao reino do sul ali, né? Olha só o que esse rei mandou dizer ao povo e ao rei Ezequias. Capítulo 19, versículo 8. Se você puder, acompanhe comigo. Mesmo segundo Reis, capítulo 19, um capítulo antes, né, do que estamos no 20, verso de número 8. Capítulo 19, verso 8. Pode procurar com calma. Amém, Luiz. Estou gostando de ver esse Luiz, hein? Isso aí parece realmente um versículo. Então, segundo Reis 19, 8. Voltou, pois, Rabsaque. Quem era Rabsaque? O chefe dos oficiais do rei da Síria. Um homem que chefiava ali, né, as comissões e tal. Então voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis, saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarás? Verso 12. Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezé, e os filhos de Éden que estavam em Telassá? Onde está o rei de Amate, e o rei de Apate, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Ivá? Olha só, o que ele mandou como mensagem para o rei Ezequias, carta do rei da Síria. Olha, você sabe, você já ouviu falar o que nós fizemos, não é? O
que fizeram os reis da Síria a todos esses povos. Nós devastamos esses povos, nós destruímos esses povos. Então, mais ou menos o teor das mensagens dessa carta, as mensagens que estavam chegando para Ezequias, era esse teor. Não confie no teu Deus. Olha só que afronta, que o teu Deus vai poder te livrar das nossas mãos. Nenhum dos deuses dessas nações pôde livrar das nossas mãos. Então não confie no teu Deus. A mensagem mais ou menos era essa: entreguem-se a nós, nós vamos prover para vocês o que vocês precisam. Olha só que ponto o rei da Síria chegou. Ele estava meio que assumindo o lugar de Deus, dizendo para o povo de Deus não confiar em Deus e confiar nele. Que se o povo não confiasse nele, não teria escapatória para o povo, como não teve para nenhum dos povos passados que eles destruíram. E muitas vezes a gente não ouve isso. Tem gente que às vezes não conhece a nossa fé, a palavra, o nosso Deus, o Deus em quem nós cremos, e às vezes chega a gente para dizer: deixa de ser bobo, larga esse negócio de igreja para lá, para de dar dinheiro para pastor, e começa com esse tipo de argumentação. Deus é Deus de todo mundo e tudo mais. Mas olha só a atitude do rei Ezequias, verso 14, vamos continuar. Tendo Ezequias, no mesmo trecho aí, eu li até o 15, né? Ou o 13, melhor dizendo, eu li até o 13, agora eu vou para o 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então, o que o rei Ezequias fez? Que as palmas vão para quando alguém te afrontar, se você for uma pessoa que estiver servindo a Deus e alguém te afrontar, olha só um conselho da Bíblia, um ensinamento: não vai bater boca com aquela pessoa não, porque a nossa luta, ela é contra carne e sangue, ou contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais, contra espíritos malignos que atuam, que usam pessoas para nos atacar. O que o rei Ezequias fez? Pegou a carta, subiu à casa do Senhor e orou a Deus e apresentou a carta ao Senhor. E uma coisa linda que ele disse aqui: Senhor, a Síria destruiu esses povos, esses deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos humanas. Deuses que as pessoas fazem, né? Madeira, pedra e por aí vai. Isso é maravilhoso, meus irmãos, que ele disse aqui. Verso 19: agora, pois, ó Senhor, verso 19, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, das mãos do rei da Síria, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então, quando você for afrontado, é lógico que a gente sente, às vezes dá vontade até da gente, né, revidar na hora, porque na nossa carne nós somos também pecadores como as pessoas que nos afrontam. Mas a gente conhecendo a palavra, a gente tem que começar a agir diferente. Se o inimigo vem, dependendo da forma de como ele vier, se for nesse sentido aqui, faça o que fez o rei Ezequias: apresente para Deus, ore a Deus, fale com Deus, fale assim: Senhor,
Tem gente zombando de mim. Tem gente, meu Pai, dizendo que nem o Senhor vai poder me livrar. Ó Deus e Pai, manifesta o teu poder para que eles saibam que só o Senhor é Deus. Porque só existe um Deus, meus irmãos. A Bíblia fala de deuses, mas os deuses das nações não passam de deuses de pau, pedra, barro. E o que está por trás desses deuses que enganam essas nações? Demônios. Paulo fala isso na carta aos Coríntios. Porque se só existe um Deus, os deuses fora dele são coisas vãs, são engano para as nações. Só existe um Deus verdadeiro e vivo, que é o Deus de Israel e da igreja também. Isso não quer dizer que nós somos melhores do que as outras pessoas. Eu não estou falando isso por orgulho, mas é o que a Bíblia diz. Uma das coisas que muito nós encontramos na Bíblia, principalmente no livro do profeta Isaías, você vai ver em Salmos também, né? Que só há um Deus. Você vai ver muitas mensagens nesse sentido, de que só há um Deus verdadeiro e fora dele não há outro. Não existe, irmãos. Por mais que nações sirvam a esses deuses, mas nós sabemos que o inimigo ele engana, né? Então ele engana. Uma pessoa não conhecendo a verdade que liberta, ela vai ser enganada, né? Por algum tipo de religião sem vida, algum tipo de ensinamento fora da palavra, que parece uma verdade, mas qual que é a verdade que somente ela liberta? A palavra de Deus. Só uma verdade, né? Para nós hoje nós sabemos, Cristo disse que Ele é o caminho, verdade. Então